você está no Por Dentro da Mídia, que fala sobre as transformações e as tendências da comunicação. E nessa semana nós vamos conversar com um jornalista que faz realmente a história da indústria da mídia. Ele está há mais de 50 anos trabalhando diretamente com a comunicação. Já passou por redações que se tornaram documentos, histórias, registro realmente da comunicação e do jornalismo brasileiro. Vamos assistir, é o Salomão Schwartzman. Gente boa, é o Salomão Schwartzman. Numa boa, eu estou na Rádio Cultura FM todo dia de manhã, às 8 da manhã. 8? Vou de 8 às 9. Se vocês não aguentarem, mudem, mas por enquanto eu estou lá de 8 às 9 e também uma vez por semana na Band News, onde eu faço o Salomão 2 Pontos. É um bom programa, vale a pena. Boa noite, gente boa do Band News. E essa noite é uma noite de agradecimento pela acolhida que vocês me fazem e que sinto essa boa estrela todas as noites aqui no Band News. Na madrugada de domingo, os jovens se divertiam nessa arapuca quando se permitiu a ignorância da banda que animava a balada de usar artifícios de pirotecnia, como foguete sinalizador acionado contra o teto repleto de tecidos inflamáveis, dando início a um fogo devastador. 233 mortos, numa das maiores tragédias na história brasileira, em número de vítimas maior também que o incêndio de São Paulo, do edifício Joelma, e só menor que o do Gran Circo americano em Niterói, nos anos 60. Ao Banco Credor foram dadas pelo Grupo Bloch todas as garantias reais suficientes para a cobertura de seu débito real, não podendo ser classificado como causador de prejuízo a uma entidade financeira, uma vez que sua dívida não pode ser taxada de irrecuperável ou de difícil solução. Eu tenho Arte 1 praticamente quase todo dia e falo de música clássica. Eu escrevo os textos da música clássica. Os textos que o Caio de Carvalho me apresenta é uma grande direção. A própria Arte está vivendo um outro clima, está vivendo um clima de modernismo, um clima de profissionalismo e um clima de Schubert. Vocês já ouviram o que é clima de Schubert? Experimente, só lá. E para começar o momento de hoje, eu diria que enquanto muitos setores da produção nacional se preocupam com a eterna ameaça de uma crise energética capaz de comprometer até mesmo a economia brasileira, a energia solar já conquistou o seu lugar ao sol. A comunicação para mim hoje é o Wall TV. Está por dentro, está junto, está comigo. Ela é uma comunicação que você faz, que você gosta de fazer e que você aprecia quem chega para você assim: vi você na UTV, hein? Outro dia, um repórter do Estado de São Paulo fez uma curiosa pesquisa na região da Avenida Paulista, teoricamente a região mais cosmopolita da cidade. Passando-se por estrangeiro, ele perguntou a 100 transeuntes se falavam inglês, pois queria saber onde ficava o MASP. É um paradoxo, um país que macaqueia à torta e à direita expressões em inglês, que chama liquidação de sale, ou off, com 2 Fs. Entrega em domicílio de delivery. E o verbo começar é agora startear. Ainda não sabe dizer com propriedade: the book is on the table. É Salomão Schwartzman, que também está na Rádio Cultura, na Rádio Band News e também no canal de TV Arte 1. E hoje, o Por Dentro da Mídia vai proporcionar a todos nós conhecer um pouco mais a comunicação que gera conteúdo, inclusive faz história e faz a política no Brasil. Para isso, a gente foi buscar aí as tendências e também as transformações de todo esse processo. Está aqui conosco para essa conversa um dos principais jornalistas brasileiros. Ele é atuante também em várias redações, escritor, e hoje conosco Audálio Dantas. Um prazer, Audálio. Meu prazer, muito obrigado pelo convite. Audálio, gostaria de já começar por aí. São mais de 50 anos de carreira. Por onde você passou?
Passei pelo mundo. Na verdade, eu tenho, a rigor, eu tenho 20 anos de carreira, apesar dos cabelos brancos. Porque isto é, no dia a dia do jornalismo, redação do jornal, revista, etc., foram 20 anos de trabalho intenso. Eu conheci o Brasil todo, grande parte do mundo, mas em determinado momento, precisamente em 1975, eu, por contingências, principalmente políticas, eu fui eleito presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e peguei uma barra pesada pela frente e, consequentemente, a minha vida mudou radicalmente e eu deixei o dia a dia do jornalismo. De lá para cá já participei de várias atividades, sempre ligadas ao jornalismo, mas não no exercício da profissão de repórter, que é aquilo que mais me apaixona. Nós vamos ter muitos capítulos dessa carreira de Audálio Dantas, e eu queria começar por aí, Audálio, já que a gente vai sempre analisando aqui o caminho da comunicação e a função do que foi lá no início da carreira. Eu acho que até a década de 90, ter uma boa reportagem dentro de uma boa revista, uma boa imprensa escrita, né? Já que hoje a gente não tem tanto espaço para as boas reportagens. Uhum. E você tem diversas que inclusive viraram livros. Queria começar por aí. O que é hoje um bom repórter, um bom contador de histórias? Bom, um bom repórter deve sempre ser um bom contador de histórias, senão não é bom repórter. Agora, há dois tipos de repórter. Aquele que trata do noticiário imediato, do fato acontecido, no momento, no dia, enfim, o fato presente. E há o repórter que vai buscar assuntos os mais diversos. Esse é aquele que faz a chamada grande reportagem. A grande reportagem que é essencialmente a contação de grandes histórias. E isso aí se transformou em determinado momento no que se chamou o novo jornalismo. Novo jornalismo. Mas não era tão novo quando começou. Disseram que era novo, mas não era. A grande reportagem, a história contada, impressa, ou na televisão, ou hoje na internet, sempre esteve presente. Inclusive, eu tive uma oportunidade, nós já conversamos em outra situação, sobre o que é um livro reportagem. Vamos assistir? Pode rodar o VT. Foi quando nós tivemos a oportunidade de fazermos juntos o Salão do Jornalista Escritor, no Memorial da América Latina, que ocorreu aqui em São Paulo, no qual mais de 20 jornalistas, né, todos juntos conosco, falando também sobre a questão, principalmente a questão de transformar, de ter esse espaço, né, já que a mídia impressa ela acabou encolhendo, né, o número de páginas, as revistas reduziram, mas o rigor, o vigor realmente de buscar a informação através de apuração, contando boas histórias, vivenciando, indo ao local, também se tem aí um grande campo que é o livro-reportagem. O livro-reportagem é uma consequência do encolhimento do espaço nos veículos impressos, jornais, revistas, etc. e tal, para esse gênero que se chama reportagem. Na verdade, o próprio jornalismo, muito se fala hoje em jornalismo literário. O próprio jornalismo é um gênero literário. Não quer dizer que ao fazer uma reportagem se utilize a ficção. Isso aí deixa de ser jornalismo. Ou é uma coisa ou é outra. Mas um bom texto, uma história bem contada, pode utilizar técnicas literárias. E aí a reportagem adquire aspectos importantes pelo sentido que ela tem de um bom texto, de atração, etc.
Há vários exemplos, inclusive, que estão em livros hoje, do chamado novo jornalismo nos Estados Unidos, com histórias, com reportagem que se transformaram em romances, ou vice-versa. Escritores que, sendo romancistas, fizeram grandes reportagens. O exemplo sempre citado do Truman Capote, que de um caso policial, um assassinato de uma família no interior dos Estados Unidos, ele fez um livro que é efetivamente uma grande reportagem. Ele é um escritor e usa a técnica jornalística para contar essa história. Então vamos assistir o bate-papo com o Audálio, no qual ele cita também alguns nomes. Bom, prêmios eu tenho recebido muito, quase sempre sem dinheiro. Aliás, eu acho que todas as vezes sem dinheiro, são honrarias. O último eu ainda não recebi, que é o prêmio Juca Pato, Intelectual do Ano, que a União Brasileira de Escritores promove, e a cada ano por um livro. No meu caso, é pelo livro As Duas Guerras, de Vlad Herzog, publicado no ano passado. E sobre o salão, o nosso segundo salão nacional de jornalista e escritor, o que teremos este ano? Qual o tema central? Bom, o tema central basicamente é o mesmo do primeiro, porque é um tema recorrente. É o jornalismo e a literatura. E mais ainda, esse ano o salão tem como tema central o livro-reportagem. O livro-reportagem é uma tendência hoje. Cada ano aparecem mais. Isso se deve a um fato que é o de que os espaços dos veículos tradicionais, dos jornais, revistas, etc., para a reportagem estão diminuindo a cada dia mais. Então, o jornalista se volta para o livro e se demonstra com isso que o jornalismo tem uma afinidade muito grande, é uma coisa limítrofe da literatura. No caso, vários jornalistas passam de vez para a literatura, muitas vezes de ficção, outros de biografia, outros de história, como são os casos do Fernando Moraes, por exemplo, que estará presente no salão, o Lira Neto, que estará presente no salão, e muitos outros jornalistas que hoje vivem exclusivamente do livro. E o que mais teremos, além desse tema central, que é o livro-reportagem, no salão? Bom, nós teremos uma grande exposição sobre a história da União Brasileira de Escritores, que começa em 1945, com a participação de figuras importantíssimas da literatura brasileira, Jorge Amado, Sérgio Millier, Mário de Andrade. Inclusive, alguns desses foram premiados com esse prêmio que eu vou receber agora. É uma honra grande para mim. Então, essa exposição mostrará essa trajetória. Por exemplo, tem o Antônio Cândido, que também foi um dos premiados do Juca Pato. O Antônio Cândido jovem, meio largado, meio... como todos os jovens, né? Não é essa figura venerável que nós temos hoje. E outros momentos importantes, a Lígia Fagundes Telles, que foi também uma das premiadas com Juca Pato. E, além dessa exposição, nós teremos uma homenagem central ao Graciliano Ramos. E sobre essa homenagem central ao Graciliano Ramos, qual é o livro que estará em destaque de tantas obras do Graciliano Ramos? Exatamente o primeiro romance que ele publicou, que é Caetés, e que está sendo reeditado este ano, quando se comemoram 80 anos do lançamento desse livro. Então, é simbólico que seja esse livro, que, por sinal, não é o melhor dele, evidentemente, e mesmo ele achava que não era, mas é uma história. Graciliano Ramos, aí, essa entrevista foi quando completou aí 80 anos, né? Audálio, de lá para cá, tivemos ainda mais problemas com o fechamento de alguns grandes jornais, redações, encolhimento realmente do espaço para grandes reportagens, para bons textos. Mas, ao mesmo tempo, o mercado aí de livro-reportagem cresceu. É desse jeito mesmo? A gente vai seguir com bons registros de literatura por livros? Sem dúvida, sem dúvida.
Antes de falar sobre isso, nós falamos do Graciliano Ramos agora. Eu acabo de voltar de Maceió, onde foi inaugurada uma estátua do Graciliano Ramos na praia de Pajuçara, bairro onde ele viveu até 1936, quando foi preso sem processo, acusado de subversão política, e que nunca mais voltou a Alagoas. Nunca mais. Voltou agora em bronze. Em bronze. Foi em tamanho... Há tempo. Em tamanho natural. Uma beleza. Uma beleza. Onde fica? Em qual praia? Na praia da Pajuçara, em Maceió. Aí fica essa dica, vamos sim também visitar, passar por lá, viu? Vamos ver se no próximo programa a gente também apresenta suas fotos de lá, viu? Vamos registrar. Mas vamos então à sua pergunta. De lá para cá, esse Salão Nacional de Jornalismo e Escritor, que eu idealizei, fizemos o primeiro, já fizemos dois, ele é uma consequência natural do fato de que o livro-reportagem é cada vez mais presente nas prateleiras das livrarias. E há casos demonstrativos de que há um público cada vez maior para esse tipo de livro. E o exemplo mais recente e mais significativo é o do livro 1900... Desculpe, perdi. O Laurentino Gomes. 1889. 89 é o anterior. É o último. 1808. Isso. Que é um livro que está em milhares, centenas de milhares de exemplares. E, na verdade, é uma grande reportagem sobre um aspecto da história do Brasil que muita gente não dava atenção, não prestava atenção. O Brasil, em 1808, se transformou na sede do Império, que então era o Império Português. É um fato extraordinário. Como isso aconteceu? É isso que o Laurentino Gomes conta. E um aspecto interessante do Laurentino Gomes, que ele se tornou um escritor um livro de acesso, né? As pessoas hoje encontram em livrarias, encontram em departamentos de venda de livros, em lojas, porque é uma leitura, novamente, feita por quem sabe escrever e contar boas histórias como um repórter. É preciso marcar o seguinte: o Laurentino Gomes, jornalista, dirigia um setor importante da Editora Abril. Era um dos diretores da Editora Abril. E deixou esse cargo, ele decidiu deixar esse cargo para se dedicar ao livro. E de lá para cá é o que ele tem feito. Pesquisas muito bem conduzidas e principalmente a maneira de contar essas histórias. Sim. Ele depois já fez 1889, que é a República, e continua digamos, nessas reportagens históricas que têm uma grande importância do ponto de vista, inclusive, de incentivo à leitura. E Aldário Dantas, sempre nesses encontros também envolvidos aí com todo esse celeiro, né, de jornalistas e pensadores. Quero te pedir licença, porque eu busquei num livro que é consagrado, vencedor do Prêmio Jabuti, e que é mais do que um livro, é um documento, realmente um momento da história que você conseguiu registrar. É uma reportagem histórica. Sim. Eu vou ler um trecho de um livro, um trecho que eu separei do livro, para a gente introduzir. Algo de novo está no ar. A história de um livro, por exemplo, no caso, o meu livro, As Duas Guerras de Vlad Herzog, a reconstituição de um episódio, o assassinato do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura militar em 1975, que mudou a história recente do Brasil. Só decidi escrever o livro 30 anos depois de ter vivido dias de tensão e medo. Sou o autor e, ao mesmo tempo, personagem dessa história.
um fato da história do Brasil, a morte de Vladimir Herzog e suas mobilizações aí contra a ditadura. Você realmente esteve em todo o processo e é a testemunha, é o que ajudou realmente a abertura do processo da democratização. Queria que você falasse um pouquinho da época da década de 70, como foi todo esse trabalho e principalmente contar em detalhes essa passagem da história. Bom, o episódio do assassinato do Vladimir Herzog em 1975, numa dependência do Exército Brasileiro aqui em São Paulo, tem um significado de alteração. Ele foi o ponto de partida para um processo em que a sociedade brasileira começou a reagir de uma maneira mais ampla. Havia até então setores que se levantavam e agiam contra a ditadura. Mas a partir daí as coisas começaram a se ampliar no sentido de se superar aquele estado de coisas que vergonhosamente se mantinha no Brasil. Eu era presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e o Vladimir Herzog foi o 12º preso, sequestrado pelos militares da chamada linha dura e todos torturados. Ele morreu sob tortura, foi o 12º dos jornalistas sequestrados. Isso provocou uma reação na categoria dos jornalistas, a partir do sindicato dos jornalistas, que levou a uma movimentação ainda não vista, porque ela se espalhou pela sociedade de uma maneira efetiva. Foi uma espécie de gota d'água. O sindicato denunciou esse caso, que terminou 3 meses depois, quando se repetiu quando houve outro assassinato do operário Manuel Ferro Filho, derrubando pela primeira vez na história do Brasil um comandante de exército, que era o general Edinardo Dávila Mello. E depois o processo que se pode chamar então de início de uma reação profunda, levou a outras questões importantes, como o ressurgimento do movimento operário, do ABC paulista. Depois, estou falando só dos fatos mais significativos. E depois a campanha das eleições diretas em 1984, o movimento pela anistia e, enfim, a derrota da ditadura em 1985. E só aqui, no Por Dentro da Mídia, você vai ter um trechinho, vai assistir o escritor Audálio Dantas lendo o livro consagrado. Eu vou ler um trecho do capítulo que relata a fuga de Vlado Herzog aos 4 anos de idade com a mãe e o pai numa tentativa desesperada de escapar da perseguição nazista. Num quarto em Zagreb, na Iugoslávia, Vlado começou a aprender a sua dura lição de fuga. A ansiedade pela chegada de Moritz e Gisela, seus avós, juntava-se o medo de serem descobertos antes da partida para Ljubljana. Giga, seu pai, recomendara que todos mantivessem o máximo de silêncio, por isso falavam baixo aos cochichos. Mas a longa espera causava inquietação cada vez maior. Vlado começou a correr pelo quarto, agitado. Não entendia a razão daquele silêncio. Fazia perguntas em voz alta. Giga enfureceu-se.
parecia outra pessoa quando, de um pulo, alcançou o filho, envolvendo-lhe o pescoço com as duas mãos. Tomado de fúria, sacudia o menino e falava entre dentes: "Cale a boca, eu não avisei que era para ficar calado." Zora, a mãe, ficou muda durante um instante, sem compreender a mudança de comportamento do marido, normalmente calmo, tranquilo, diante de situações difíceis. Mas, também de um pulo, alcançou Giga. "Você ficou louco? Tire as mãos do menino", disse, mesmo se contendo para não gritar. Um silêncio de perplexidade dominou o ambiente. Giga e Zora se olharam sem nada dizer. Olhavam-se como se fossem estranhos, cada um a se perguntar sobre as razões da cena que acabavam de protagonizar. Vlado assistia a tudo em aflição, mal refeito do medo que sentira do pai. Zora e Giga abraçaram o filho, os dois no mesmo pranto, e com a calma possível naquele instante, abrandaram a voz, escolheram as palavras com as quais continuaram a ensinar a Vlado a lição de fuga que ele teria forçosamente de aprender. Por que esse trecho? Bom, essa é uma das cenas dramáticas da fuga do Vlado com o pai e a mãe em direção à Itália, logo após a invasão da Iugoslávia, onde eles viviam, e eles tentavam escapar para a Itália. Nessa viagem, cenas iguais ou piores aconteceram. Realmente, esse livro é um registro. Eu tive a oportunidade mais de uma vez, fiz um trabalho com o Audálio na época do lançamento, merecido o prêmio Jabuti, e principalmente é o registro de histórias, porque não foi só o fato, e sim o antes e o pós acompanhado. E o Audálio Dantas mantém essa mesma dedicação e principalmente esse faro pela ética e pela democracia. Parabéns, Audálio. Queria que você completasse. O livro ele está em qual fase, qual edição? Bom, antes seria bom lembrar que o Prêmio Jabuti de 2013, esse livro foi o primeiro prêmio, foi considerado o livro do ano de não-ficção. Isso é altamente significativo. Para mim, é uma compensação pelo esforço que eu tive que fazer, arrancar do fundo da alma essa história. Aliás, esse episódio que eu narro aí, do menino que era proibido de falar da fuga dos nazistas da Iugoslávia para a Itália, ele explica o título do livro, As Duas Guerras. Isso é um episódio da primeira guerra que Vlado Herzog e a sua família sofreram. A Segunda Guerra, quando se fala na Segunda Guerra se deu aqui no Brasil, e ele foi vítima dos nazistas que mandavam no país naquele momento. Então está justificado o título. Mas o que é, nesse caso, para mim, essa história? Eu fui personagem, né, porque eu fazia parte, e tive que vencer uma grande dificuldade, que foi falar de mim mesmo em alguns momentos, né? Isso não é uma coisa que eu tenha usado na minha profissão, mas nesse livro eu fui obrigado, porque eu era ao mesmo tempo o autor, o narrador e personagem em muitos momentos. Então ele tem um significado importante, assim como outros livros de jornalistas, livro do Caco Barcelos sobre a rota, né? Do Fernando Moraes,
sobre as biografias, que são grandes reportagens. Uma delas agora está no cinema, que é Chateau, um excelentíssimo filme. E tudo isso demonstra a importância da reportagem no livro, e cada vez mais. Aliás, eu estou atualmente associado aos Jornalistas e Companhia, a newsletter Jornalistas e Companhia, editada pelo Eduardo Ribeiro, e uma das coisas que nós pretendemos fazer é continuar a realizar esse encontro de jornalistas e escritores. E conte sempre aqui com o nosso espaço do Por Dentro da Mídia. Falando informação do que é história, do que é política no Brasil, Audálio realmente testemunha, vivenciou. E nós estamos também num momento de muitas mudanças. E mudanças daqui para frente que vão ter aí consequências e também um novo formato de democracia. Se seguirmos dessa maneira, tanto aí no campo do executivo, do judiciário e do legislativo. Nós vamos ouvir lá em Brasília como é o trabalho hoje de um jornalista que precisa realmente estar atento às mudanças e às novas informações, porque todos esses bastidores da cobertura diretamente de Brasília e do que acontece dia a dia da nossa política, ela é feita realmente de aproximação e de apuração. Vamos assistir a reportagem feita aí com o Vitor Boiadian. Eu sou o Vitor Boiadian, correspondente da Rádio Bandeirantes aqui em Brasília. Sou formado em São Paulo pela Universidade Metodista de São Paulo e já cubro há 6 anos a política aqui em Brasília, principalmente no Congresso Nacional. Essa semana começou muito agitada, já com as expectativas sobre o que viria nesse processo de impeachment contra o presidente Dilma Rousseff aqui no Congresso Nacional e o desenrolar desse processo que ainda ontem acabou sendo suspenso pelo Supremo Tribunal Federal até um julgamento na semana que vem. Esse processo acabou gerando muita movimentação política aqui na capital federal, muita informação de bastidores, e daí o nosso trabalho de apuração aumentou bastante para justamente dar conta desse material de bastidores, e também a dinâmica da informação acelerou muito ultimamente, como nós sabemos, né, o uso das redes sociais, as pessoas se informam com muito mais agilidade. Por isso, nosso trabalho de rádio, de tentar acompanhar sempre as novidades, as novas informações, para atualizar o nosso ouvinte, praticamente com o mesmo ritmo que se atualizam as informações pela internet. Bom, esse é o trabalho durante essa semana. Semana que vem promete muito mais novidades aí com relação a esse processo de impeachment e a grande dúvida de como será esse processo durante o recesso parlamentar que acontece dentro de 2 semanas. Eu sou o Vitor Boiadian, da Rádio Bandeirantes, para o Por Dentro da Mídia do canal All TV. Quero agradecer a direção do Grupo Bandeirantes por essa parceria e liberar aí a participação do Vitor Boiadian, que falou com a gente diretamente de Brasília e está há 6 anos na cobertura aí dos bastidores da política no Brasil. Audálio, a partir de agora, a gente vai ter também novos capítulos e principalmente uma reorganização do que é a política brasileira. Qual é a sua opinião? Bom, primeiro eu acho que não está havendo reorganização. Está havendo uma grande desorganização. Nós vivemos um momento político de extrema gravidade. Um momento político em que o sentido da política como instrumento de realização, de condução dos destinos de um povo, de um país, de uma nação, está sendo conspurcado. Muito importante. Nós vivemos um momento em que um processo de impeachment que se pretende não se faz por razões objetivamente que determinem um fato que determine a realização, e sim a realização de uma política rasteira,
de simplesmente uma luta pelo poder, e quem luta pelo poder, na maioria dos casos, infelizmente, são indivíduos que não merecem absolutamente nenhum crédito, nenhum respeito da nação. Tomemos, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, acusado de corrupção de alto estilo, e todo dia pratica atos que desmoralizam as instituições, principalmente a instituição do Parlamento Nacional. Todos os dias, e estranhamente não se tomam as providências necessárias, porque ele avilta a Constituição, ele avilta a dignidade do Poder Legislativo da maneira mais ostensiva, e nada acontece. Eu acho que está faltando alguma organização. E o papel hoje da comunicação nesse processo? Bom, tem, como sempre, a comunicação social, o jornalismo, principalmente, tem um papel fundamental no desenvolvimento democrático em qualquer país do mundo. Sem uma imprensa livre, não há possibilidade de exercício da democracia. No entanto, é preciso ver de que maneira se exerce esse que é chamado o quarto poder, né? Alguns autores já dizem que é o primeiro poder, né? É aquele que conduz as coisas para que aconteçam. É a mídia, é a imprensa que faz a pauta política, por exemplo. Você avalia como também as redes sociais dentro desse processo de comunicação? Bom, no caso brasileiro, acho que está havendo uma distorção muito grande do que seja, digamos, o papel da imprensa ao noticiar os fatos. Na maioria dos casos, nós estamos assistindo veículos que lançam versões e correm atrás para confirmar a versão que foi lançada. Há publicações que foram muito respeitadas durante muitos anos, que hoje não passam de meros folhetins de fofoca, de divulgação de mentira e etc. Claro que isso não é para todos os veículos. Há aqueles veículos que continuam desempenhando esse papel fundamental, aquilo que o Rui Barbosa dizia, que a imprensa é os olhos e os ouvidos da nação, né? Nesse sentido, nós ainda temos algum restinho de jornalismo. Muito bem, só temos agora a agradecer a presença de Audálio aqui nos nossos estúdios. O Por Dentro da Mídia também conta com Audálio. Semanalmente ele tem um espaço no Por Dentro da Mídia no portal, que é o www.pordentrodamídia.com.br. E obrigada e até a próxima oportunidade. Aí da próxima vez você não pode me tratar de você, eu sou doutor agora. Isso, doutor, recente, né? Voltou há uma semana. Doutor, há uma semana eu sou doutor honoris causa, né? Muito bem, parabéns também pelo título. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar tudo sobre as Olimpíadas 2016, porque o Ari já está aqui e na volta do comercial vamos falar dos 238 dias que faltam para as Olimpíadas. Todas as notícias aqui no Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição.
maravilha, só! Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Mas aqui os peixes já estão diminuindo. Por isso, é bom cuidar e proteger os rios que é aqui, ó, onde eles nascem. O Pantanar depende das nascentes e das cabeceiras. E nós também, ué. Então, pessoal, vamos ajudar. Afinal, tamo tudo junto, no mesmo barco. Estamos de volta e agora vamos fazer o Por Dentro da Mídia rumo às Olimpíadas 2016. Vamos saber de tudo sobre medalhas, competições, como está a infraestrutura, a preparação dos atletas. E ele está aqui conosco, o Ari Pereira Júnior, que passou aí 2 semanas em Ilhabela, também acompanhando uma modalidade que é a vela, as competições por lá. Olá, Ari, bom te ver aqui no estúdio. É um prazer retornar, Luciana, e estar com os amigos do Por Dentro da Mídia. E assim, né, como a mídia vai se preparando, os atletas também cada vez mais rumo aos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. E não vamos exagerar, né? Não foram 2 semanas em Ilhabela, até gostaria que tivessem sido 2. Mas 2 edições do Por Dentro da Mídia sem o Ari presente. Foram 2 finais de semana que eu pude, inclusive, produzir o material e enviar de lá. Isso, as imagens são sempre belíssimas, né? O lugar lá, por natureza, a vela, que também é um esporte muito plástico, você juntando tudo, acaba dando um resultado espetacular em termos de imagem. Mas 1 semana lá já é bastante gratificante. Foram 2 finais de semana, uns 8, 9, 10 dias, né, que é o suficiente para dar uma recarregada aí nas energias, né? E por lá deu para sentir como está a preparação? Não é uma prova oficial, mas ela corre aí de uma preparação e também já dando aí algumas dicas, né, de infraestrutura para o Brasil, né? A importância, Luciana, da vela oceânica é muito grande, né? Não é uma modalidade olímpica, mas, por exemplo, na terceira etapa da Copa Swift Sport, lá no Yacht Clube de Ilhabela, nós tivemos a presença de 2 velejadores classificados para os Jogos de 2006, o Jorge Zarif da classe FIM e a Martine Grael, filha do Torben, que vai disputar a classe 49er FX. E eles estiveram embarcados, então cada vez mais essas embarcações atraem também os velejadores olímpicos, como nós temos acompanhado, né? Robert Scheid, Torben Grael em regata Volta ao Mundo, em projetos de America's Cup, o próprio André Fonseca Bochecha, que esteve lá nesse fim de semana, correndo na classe HPE 30, é um atleta olímpico e esteve embarcado. Então, quer dizer, a vela oceânica é quase um caminho natural dos atletas olímpicos quando não estão se dedicando às campanhas dos Jogos, né? Agora, mesmo às vésperas dos Jogos do Rio, vários deles estiveram em Ilhabela. É uma continuidade, vamos dizer assim, das classes olímpicas, né? Ela oferece a vela oceânica um futuro muito grande para os velejadores. Que bom, Ari ali, acompanhando tudo aqui para nós Por Dentro da Mídia. Semana importante para a modalidade feminina, que é o handball. Exatamente, Luciano. O handball está na Dinamarca, a nossa seleção feminina conclui hoje a primeira fase dessa competição em busca do bicampeonato. Está aí o time brasileiro, essa é a imagem da conquista dos Jogos Pan-Americanos em 2015. Neste ano o Brasil foi medalha de ouro no Pan de Toronto e temos aí a imagem da seleção brasileira, né, de handebol feminino. Sempre está sendo uma imagem recorrente de ver o Brasil comemorando os títulos após as grandes competições. E tomara que repita, o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez em 2013
Então agora é a seleção a ser marcada, né? Porque chegou lá como a atual detentora da medalha de ouro e fez uma primeira fase sem muitos atropelos. Hoje vai concluir uma partida muito difícil. Às 3 da tarde desta sexta-feira jogam Brasil e França. São os dois times do grupo C que estão invictos, ou seja, essa partida define o primeiro lugar e o Brasil obteve 3 vitórias e um empate. Estreou, podemos considerar, um tropeço contra a Coreia, 24-24, depois passou pela República do Congo, pela Alemanha e nesta quinta-feira derrotou a Argentina, que é sempre um rival, mesmo que exista uma superioridade brasileira, é sempre um país vizinho, é sempre um rival que traz um ingrediente emocional a mais para as disputas, seja em qualquer modalidade, não apenas no futebol. O Brasil venceu de forma, não passou tanto susto, mas venceu por 23-19, que no handebol pode ser considerado um placar apertado, né? E hoje, né? Brasil e França definindo o primeiro lugar do grupo, mas o Brasil já com a vaga garantida para as oitavas de final. Vamos acompanhar. E o judô? O judô encerrou as competições oficiais da temporada de 2015 com o Grand Slam do Japão. O Japão é o país do judô, né? Então é sempre muito importante obter resultados. E quem se deu bem mais uma vez foram as mulheres. A campeã olímpica de Londres, Sara Menezes, obteve a medalha de bronze. A Sara no caminho aí do bicampeonato, quem sabe, né? A piauiense Sara Menezes, fazendo com que o Brasil chegasse ao pódio no Grand Slam de Tóquio, no Japão. E tivemos também a Maria Portela, obtendo a mesma medalha, a medalha de bronze, a exemplo da Sara. 2 medalhas para o Brasil no judô feminino, no Grand Slam, que encerrou a temporada de 2015 em termos de competições oficiais internacionais, porque nós teremos na próxima quarta-feira. Né? Então hoje temos algo para acompanhar, ainda tem na outra semana, tá bem acirrado, hein? Na quarta-feira que vem tem a saideira, vamos dizer assim, da temporada de judô. É um torneio que podemos chamar amistoso, né? Mas sempre importante, é um desafio, Brasil e Venezuela, que será disputado em Salvador, antes das férias, né? Retornando do Japão. Alguns dos atletas, não todos, a minoria que competiu no Japão estará nessa competição na Bahia, e aí pode tirar o kimono, pessoal, e partir aí por umas férias, né? Moderadas, porque logo tem os tatames do Rio de Janeiro nos Jogos Olímpicos. E o futebol? Olha, o futebol essa semana, Lua, os destaques olímpicos vieram da África, que é um continente que tem muita tradição nas categorias de base, né? Na Copa do Mundo, a gente vê as seleções africanas surpreendendo grandes seleções, como já aconteceu com a Argentina, derrotada pelo Senegal, como já aconteceu com a Alemanha, mas eles não passam das quartas de final no futebol principal. Mas nas categorias de base, as seleções africanas sempre são destaque. E nessa semana, das 3 vagas do continente sul-africano para os Jogos Olímpicos do Rio, 2 foram preenchidas, uma pela Nigéria e outra pela Argélia. A Copa das Nações Sub-23 das Nações Africanas está sendo disputada em Dakar, no Senegal. E a seleção da Nigéria, que foi campeã olímpica em 96, atropelando o Brasil na semifinal, inclusive em Atlanta, não diria atropelando, né, mas surpreendendo na disputa, na prorrogação, no Golden Goal daquela época. Os africanos se apresentaram pelo mundo, as águias, como ficaram conhecidos os jogadores da seleção da Nigéria, ganharam do Brasil na semifinal e da Argentina na decisão. Tem até uma historinha legal para contar sobre isso, mas só concluindo, o técnico da seleção nigeriana, o Samson Siazia, ele disse que a classificação da Nigéria foi uma obra dos deuses do futebol. Muito, hein? A Nigéria precisava ganhar do Senegal, jogando em Dakar, jogando na casa do Senegal, venceu por 1-0, um gol de pênalti no segundo tempo, com 3, 4 jogadores machucados, mais 2 ou 3 suspensos, ou seja, não tinha nenhuma projeção de favoritismo. E conquistou de forma inesperada até para o próprio treinador essa classificação. A outra vaga já tem dono também, é da Argélia, que derrotou a África do Sul na semifinal, e a terceira vaga do continente sul-africano, do continente africano, melhor dizendo, vai ser definida
neste sábado saberemos quais são as 3 seleções africanas que vêm ao Brasil para tentar impedir, né, que a seleção conquiste essa inédita medalha de ouro. Eu queria te dizer a respeito dos Jogos de Atlanta, quando o Brasil perdeu a semifinal, foi numa cidade chamada Athens, que ficava mais ou menos 100 quilômetros de Atlanta, na Geórgia. O Brasil perdeu a semifinal para a seleção da Nigéria, já estava contando com a vaga na decisão, né? Para ser Brasil e Argentina na decisão. A seleção da Argentina já estava classificada. Já estou lá. É Brasil e Argentina e não tem outra. O Brasil perdeu da Nigéria e em seguida foi embora, porque ia receber a medalha de bronze. O Brasil ainda teria chance de ganhar. O Brasil conquistou a medalha de bronze depois conquistado o bronze, o Brasil entrou no avião e saiu correndo para não participar do pódio, que teria a Argentina como campeã contra a Nigéria e o Brasil em terceiro. Que pódio! Só que a Nigéria ganhou da Argentina. Então os brasileiros não quiseram ficar em terceiro lugar no pódio que teria supostamente a Argentina com ouro e acabaram fugindo, ficou feio, né? Porque ficou no primeiro lugar lá no topo a Nigéria, no segundo a Argentina e o terceiro o Brasil, que fugiu da raia, né, os fujões. Então talvez seja até, né, uma conspiração, aí tudo acaba tendo uma explicação. O Brasil nunca conquistou essa medalha, vai ver que não deu o devido respeito à competição. Se você fugir do pódio, né, é pior que ser derrotado. E no futebol, vai lá, né? E ganha a medalha de bronze com honra. E essa modalidade, o futebol, né? Ficou ridículo. Foi mais um episódio lamentável da seleção brasileira e da nossa ilustre CBF. E o futebol é forte e nós, quando chegamos lá na África, nos países africanos, sempre são bem recebidos e lembrados. E falar em futebol abre-se porta, né? Você esteve lá, não foi isso, Ari? Sim, a seleção brasileira, você tirando aqui no continente sul-americano a Argentina, né, por questões óbvias, e nos países, olha aí, olha o time sub-23 do Brasil. Vamos lá, Brasil! Tentar a inédita medalha de ouro, né? Isso aí virou um tabu sem precedentes, sem tamanho. Então o Brasil, onde vai, nos lugares onde o futebol não é tão desenvolvido, como por exemplo a Copa no México, o México perde, a nação inteira vira Brasil. Na África do Sul, a África do Sul foi eliminada na primeira fase, todos os sul-africanos viraram brasileiros, né? Eles têm um carinho muito grande pelo respeito que a seleção brasileira adquiriu ao longo de décadas, Copa de 58, 62, 70, e que começou a perder recentemente, né? Talvez já não exista assim, esse carinho, esse entusiasmo, porque o futebol brasileiro perde cada vez mais credibilidade dentro do campo pelos desastres que os cartolas cometem fora das 4 linhas. Rapidinho, que o nosso horário já está quase dando. Vamos falar sobre o Prêmio Paralímpico 2015. Pois é, Luciana, foi uma surpresa, né? Nessa semana, o Comitê Olímpico Brasileiro entregou o Prêmio Paralímpico 2015. O COB aponta 3 atletas de todas as modalidades, os 3 que se destacaram na temporada, e esse ano a referência foi os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, porque foi a competição que deu mais visibilidade para os atletas olímpicos e paralímpicos do Brasil. Então são apontados 3 atletas e aí esses 3 são levados à votação popular. E tinham favoritos, como por exemplo o Daniel Dias, nadador que ganhou 8 ouros nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. E para surpresa, mas aí vale também, né, além da eficiência na competição, a movimentação do atleta, que é muito legal nas mídias sociais, fazendo campanha vota em mim, eu fui bem, não sei o quê. E é claro, só o fato do atleta ser apontado pelo Comitê Olímpico entre os 3 melhores, independentemente do voto popular, é porque ele merece esse crédito, né? Ele está lá pelos próprios méritos. Aí nós tivemos a vitória da sul-mato-grossense Silvânia Costa, campeã mundial do salto em distância e também medalha de ouro nessa competição nos Jogos Paralímpicos de Toronto. E entre os homens, o piauiense, nós falávamos agora há pouco da piauiense Sara Menezes, né? O Piauí, a região nordeste do Brasil, sendo muito bem representada pelo Luiz Carlos Cardoso. Ele também foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos na canoagem, ele é um canoísta e já havia ganho o campeonato mundial
em 2 categorias de acordo com a deficiência dele. Então, 2 atletas entrando aí no mapa, né? Uma sul-mato-grossense e um piauiense, conquistando aí com muitos méritos no voto popular, o Prêmio Brasil Paralímpico 2015. Parabéns a eles. Vamos então se despedindo, porque já deu o horário, né? Mas nós temos um encontro aí marcado na próxima sexta-feira, aqui no Por Dentro da Mídia, na AltV. Até lá. Tchau, Bom final Ari. de semana, pessoal. Para você também, Luciana. Lembrando que você acompanha a AltV também pela internet, altv.com.br e o pordentrodamídia.com.br. Tá dado o recado final. Pantanal! Que maravilha, sou! É, mas